Queridos, paz de Cristo, que satisfação estarmos juntos em mais uma aula aqui no nosso curso de formação de educadores cristãos, né? E nesse curso você já deve ter percebido que o eixo principal, os eixos principais do curso transitam nessa linha da teologia bíblica, em que você estuda os livros da Bíblia, na teologia sistemática, que se debruça sobre as doutrinas bíblicas e a teologia e essa formação pedagógica das disciplinas que te auxiliam no exercício ministerial do magistério cristão. São 3 caminhos que você precisa avançar. Eu atuo aqui, trabalho com vocês na teologia sistemática, na qual nós aqui vemos de modo panorâmico as principais doutrinas da fé cristã. Já passamos por alguns conceitos, já vimos a pessoa de Deus, a pessoa dos anjos. E aqui é bom ressaltar que os anjos são pessoas, ou seja, carregam traços de personalidade, sentimento, vontade e razão. E agora, nessa aula aqui, em rápidas palavras, veremos 2 doutrinas. A primeira, a doutrina do homem e a doutrina do pecado. A doutrina do homem nós chamamos de antropologia bíblica. Antropos, homem. Logia, estudo. Compreensão acerca da pessoa do homem à luz da Bíblia. E a outra é a disciplina amartiologia. Amartio, pecado. Logia, estudo. Estudo do pecado, o que consiste, o que é pecado à luz sempre da palavra de Deus. Então aqui avançaremos nessa oportunidade sobre a pessoa do homem, né? Antropologia bíblica. A primeira coisa que você deve pensar ao ouvir a palavra homem é a sua origem. Homem não veio do macaco, não é obra de evolução, não veio da ameba, não veio de uma sopa química que num dado momento, em função de reações químicas, houve uma grande explosão, da explosão surgiu o mundo, e esse mundo depois surgiu o primeiro ser vivo, esse ser autotrófico, que por desenvolvimento em milhares de anos se tornou um ser heterotrófico e por conta disso passou a sintetizar o próprio alimento e saiu lá do mar, aí se formou numa ameba, da ameba, os seres vivos e tal. É uma loucura. Na verdade, para acreditar na teoria da evolução, se faz necessário uma fé gigantesca. É mais fácil crer num Deus que criou os céus e a terra do que acreditar nessa falida, incoerente doutrina da evolução. Você sabe que a própria Bíblia começa não questionando acerca de Deus, ela começa declarando, demonstrando um Deus autoexistente, um Deus criador, autossuficiente, que chamou a natureza à existência, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, esse texto, Gênesis 1:1, ele é contra o evolucionismo, ele é contra o materialismo, ou seja, a eternidade da matéria, ele é contra o panteísmo, é contra o politeísmo, porque apresenta o único Deus, ele é antipanteísta, porque afirma que a criação, que a natureza é criação e, portanto, nem tudo é Deus, e há um pressuposto inegociável. Esse Deus criador, que chamou a existência, a criação, como se já fosse, chamou a existência o que não existia, como se já fosse, num dado momento, também resolveu criar o homem. O homem é a obra, é criação, é produto das mãos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele falou recorrentemente, né, que somos feituras das mãos do Senhor. Feitura é poema, obra-prima, obra de arte, mas uma obra em que Deus, num dado momento, decidiu formar o homem. Depois que passou o processo da criação do universo, no 6º dia, Deus decidiu criar o homem. E a criação de Deus em relação ao homem há um diferencial. Ele modelou o barro com as próprias mãos. Ao modelar o barro com detalhe, com carinho, com minuciência e com atenção
especial, ao ponto de, ao final da criação, declarar: e viu Deus que era muito bom. Esse homem que veio do pó da terra, que veio da Adama, Deus montou esse boneco de barro, e a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas. Este sopro de Deus foi o diferencial. Este sopro comunicou, socializou vida ao homem. Esse foi feito alma vivente, mas também comunicou imagem e semelhança. Esse homem criado por Deus, a partir do sopro divino, este sopro lhe facultou imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança tem a ver, além das questões atreladas aos atributos comunicados, como santidade, verdade, fidelidade, os aspectos morais do homem, também lhe deu personalidade e, portanto, capacidade de pensar, elaborar, criar, raciocinar, de sentir, de decidir, de livre-arbítrio. É tão verdade que você encontra que depois que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito, o fôlego de vida, e formou, pois, de Deus o homem, o tomou e o pôs no jardim para lavrar e guardar. Lavrar e guardar significa administrar. Essa administração demanda plano, planejamento, organização, decisão, leis, princípios, porque o objetivo era, ao mesmo tempo, proteger o jardim, mas também promover, frutificar, avançar e, portanto, aplicar leis administrativas. Veja no texto, ao criar o homem, e governe, pois, o homem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra, esse governo humano em função da sua própria capacidade diferencial. Você pode ver que após ser criado o homem, Deus o colocou no jardim e ordenou-lhe que ele desse nomes aos animais. E o homem deu nome aos animais, e Deus atentou para cada nome que o homem deu aos animais. E nomear demanda capacidade de pensar, de refletir, porque o nome tem a ver com substância, substantivo, e tem a ver então com a essencialidade das coisas. Isso demanda capacidade de pensar, de correlacionar, de inferir e de comparar, e daí essa capacidade de pensar. O homem não veio do macaco, do de modo inconsciente ou irracional. Não, nasceu dotado de capacidade de pensar. Nesse sopro divino, esse homem que era barro passou a ter carne, corpo. Portanto, o corpo é a parte material desse homem que lhe faculta uma relação, um contato com as coisas criadas, mas também esse sopro lhe facultou alma e espírito. Alma enquanto sede das emoções, que lhe faculta a capacidade de ter os sentidos de ouvir, falar, tocar, sentir, ver, os sentidos da vida, também capacidade de raciocinar, de decidir, vontade e também sentimentos, mas também colocou nesse homem aí um espírito, e esse espírito é a parte do homem que lhe faculta condições de se relacionar inteiramente com Deus. Esse espírito é o canal pelo qual o homem tem acesso a Deus, e pelo espírito, ou seja, esse canal, Deus entra, influencia a sua alma e impacta o seu corpo, de sorte que esse ser triuno, enquanto o homem que é, toda a sua vida no altar do Senhor. O homem, portanto, ele veio ao pó, e ao pó voltará até por conta do pecado. Esse homem, ao ser criado, Deus o colocou no jardim para lavar e guardar, ou seja, para proteger e promover, mas ele falhou, entrou o pecado, e o pecado acabou deturpando, provocando desarmonias variadas nesse universo, tá? Aqui eu vou fechar a minha participação em relação à doutrina dos homens. Primeiro, o homem não é fruto da evolução, é criação de Deus. O homem não é um ser evoluído para o evoluído, não. Ele já foi criado com capacidade plena de exercício da sua função. Há quem diga, inclusive, que houve uma perda de capacidade de pensar, de refletir nesse homem, que acaba estando latente nele, que é preciso até despertar esse potencial,
que foi bloqueado em função do próprio pecado. Não há uma evolução, o que há é uma involução em relação à capacidade desse homem, cuja restauração acontece quando ele tem um encontro pessoal com Jesus. Esse homem é um ser triuno, ele é formado de parte material e imaterial. A parte material, o corpo, é o instrumento pelo qual ele consegue se relacionar com o mundo físico e também é um instrumento dessa parte imaterial. A parte imaterial formada de alma e espírito. Por exemplo, Maria, a mãe de Cristo. Essa Maria, mãe de Cristo, ela no seu momento em que foi anunciada que ela seria escolhida, ela cantou: a minha alma, usou a boca, usou o gesto, o cântico, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pelo que o grande Deus atentou para a minha baixeza. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Paulo escreveu a sua carta à igreja de Tessalônica, afirmou que devemos manter separado, santificar nosso espírito, alma e corpo, sempre na dinâmica triúnica. Até porque o homem também é um ser em que há uma semelhança, uma réplica desse Deus. Deus é um ser triuno, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. E o homem, corpo, alma e espírito. Ambos, todos devem ser preservados integralmente a Deus. Deus que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, porque o nosso corpo é templo do Espírito. A nossa alma tem sede de Deus e o nosso espírito deve adorar aquele que vive e reina para sempre. Portanto, não podemos minimizar o poder do Evangelho. O Evangelho ele tem capacidade de curar o nosso corpo, renovar a nossa alma e revivificar o nosso espírito na presença do Senhor. Esse homem, que foi por Deus criado, foi colocado no jardim para viver eternamente. E esse viver eternamente também demandaria o obedecer para sempre, porque uma desobediência provocaria a morte. E de fato aconteceu. Ao colocar no jardim, Deus deu a ele liberdade para comer de qualquer árvore do jardim, exceto uma. Deu uma exuberância de natureza que o homem poderia acessar, mas porque ele não é um ser ilimitado, Deus estabeleceu um limite. Pode comer de todas, exceto da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão, na verdade Eva, ao dar ouvido à serpente, comeu e deu para Adão. Ela viu que a árvore é desejável para comer, desejável para dar entendimento e agradável aos olhos, tomou, ou seja, decidiu, tomou, comeu e deu a Adão, de sorte que ambos caíram, pecaram. E ao pecar, cometeu, portanto, uma transgressão, porque pecar é transgredir, é ultrapassar, é agir sem lei, agir sem norma, é agir sem adoração. Ao pecar, houve consequências das mais funestas. Está aí na sua tela, algumas agentes do pecado, Tem a serpente atuou para enganar Eva e a reboque o próprio homem. A serpente ela maximizou o mandamento. Foi assim que Deus disse: não comerei de toda árvore, ou seja, é uma árvore só, ele disse todas. Ela minimizou a consequência, certamente não morrerás. E insuflou no homem, na mulher, a sua altivez, soberba e dúvida. Deus quer te privar de alguma coisa, ou seja, ele não quer que você seja igual a Deus. Aí a mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou, comeu e deu para Adão, de sorte que por um homem entrou no mundo toda a ofensa e a ofensa gerou morte. Por um homem veio a ofensa e a ofensa a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. De sorte que essa maldição
foi aberta a partir do pecado de Adão, que é o pecado original. Esse pecado foi tão pesado que provocou algumas desarmonias. Aí na sua tela está aí, ó, desarmonia entre Deus e o homem, porque Adão, ao pecar, se escondeu de Deus. Aquele que conversava ao entardecer com Deus agora se escondeu. Desarmonia do homem consigo, ele percebeu que estava nu, tem a ver com os verdugos da alma, tem a ver com esse complexo de culpa, de inferioridade, da não aceitação do homem consigo, e, portanto, problema existencial, onde ele vai, leva consigo. Desarmonia com o próximo. Adão disse para Deus: foi a mulher que tu me deste, aquela mesma mulher que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, a minha alegria, e será uma só carne, agora passou a ser motivo de contenda, de conflito. Foi a mulher que tu me deste. E desarmonia do homem com a criação, porque a Bíblia diz que após pecado passou a terra a brotar espinhos e cardos, ou seja, o pecado provocou uma desarmonia total e generalizada. É assim, quando a pessoa peca, transgride, erra, esse erro gera morte, porque diz assim a Bíblia: a alma que pecar, essa morrerá. Essa morte pode ser morte física, morte espiritual ou morte eterna. Morte física é a separação da parte material da parte imaterial. Essa parte material volta ao pó, aguardando a ressurreição dos mortos, que acontecerá mais à frente. E a parte imaterial que volta aos domínios de Deus, seja a alma no Hades para o ímpio e no terceiro céu para o salvo, ou seja, o espírito que volta aos domínios de Deus. Nessa dinâmica da morte física, da morte espiritual, essa morte espiritual tem a ver com a separação do homem em relação a Deus, enquanto vivo. E a morte eterna é a separação eterna do homem em relação a Deus. Portanto, essa morte veio em decorrência do pecado, porque a recompensa dele, do pecado, o seu salário é a morte. E só havia uma forma de resolver o problema do pecado: alguém capaz de refazer, reparar e pagar os efeitos do pecado, alguém que de alguma forma não viesse a pecar e sem pecado e levar sobre si as dores, a ofensa decorrente da prática pecaminosa. Nenhum homem conseguiu fazer isso, porque todos pecaram, todos, de um modo indistinto. Não há ninguém, nenhum justo sequer, que possa bater no peito e dizer: eu venci o pecado por conta própria. Não. Ao nascer, o homem já carrega consigo já a natureza adâmica ou pecaminosa. O próprio Adão, o próprio salmista declarou: em pecado fui formado, né? Em pecado gerou a minha mãe. Portanto, já demanda essa natureza pecaminosa, né? Que acontece já nessa herança. Quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo 1, lá consta a genealogia de Adão. Adão gerou filhos e filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Os homens, imagem e semelhança, e imagem é essa deturpada, deformada por conta do pecado. Esses assuntos todos fazem parte da disciplina amartiologia,